de dezembro de 2012. Essa é a data do fim do mundo prevista pelo calendário maia, o mais complexo e mais holístico do planeta. Esse calendário prevê que algo de muito grave vai acontecer. Tão grave que o mundo, tal como o conhecemos, vai desaparecer. Será? Eu não acredito, não. Não vai acontecer nada. Que não vai acabar, imagina. Também no I Ching, antigo livro chinês sobre concepções do mundo e filosofias de vida, aparece a mesma data, 21 de dezembro de 2012. Isso graças a uma técnica chamada Time Wave Zero. Time Wave Zero? Não, isso é crendice. Ao evocar a época da Távola Redonda, também o mago Merlin, o mágico da corte do rei Arthur e vários seguidores dele, previu Napoleão, Hitler, ataques nucleares e o aquecimento global, com a consequente mudança do campo magnético terrestre que levará a um inevitável desastre global. Será? Apesar do homem não saber cuidar do planeta, não vai acabar não, vai continuar. É claro que o mundo não vai acabar. Astrônomos, cientistas, filósofos e pensadores modernos vasculham a história e rebatem as profecias apocalípticas. Então, se a Terra não vai acabar, que tal acompanhar como é que o planeta está agora? A revolução na Líbia dura quase o ano todo. Começa em fevereiro e deixa incontáveis mortos. Eu fui o primeiro repórter da TV brasileira a entrar no país e vi de perto a Guerra Civil. Uma guerra que termina com a morte do ex-ditador Muammar Gaddafi no dia 20 de outubro. Gaddafi foi o ditador que mais tempo governou um país. Ele ficou 42 anos no poder. A rebelião contra o coronel começa na cidade de Benghazi e leva o país a uma sangrenta batalha pela democracia. Gaddafi é deposto em setembro e se esconde em Sirte. Em outubro, tenta deixar a cidade num comboio. Aviões da OTAN atingem os carros, mas Gaddafi escapa. Pouco tempo depois, é capturado pelos rebeldes que carregam o ex-ditador ferido pela cidade como um troféu, até que ele finalmente fosse morto. O novo governo tem agora pela frente um enorme desafio: reativar a produção petrolífera do país. Muammar Gaddafi é o terceiro ditador a cair na Primavera Árabe depois de Hosni Mubarak, no Egito, e Ben Ali, na Tunísia, que a gente ainda vai ver neste almanaque de notícias. O cabo israelense Gilad Shalit é libertado depois de 5 anos em poder do Hamas. Foi trocado por mais de 1.000 prisioneiros palestinos. Morre o criador da Apple, Steve Jobs, e lutava contra um câncer no pâncreas desde 2004. O Conselho de Segurança da ONU anuncia que a Palestina não conseguiu o apoio necessário para se tornar um Estado membro das Nações Unidas. O ditador do Iêmen cede à pressão popular e assina um acordo para deixar o poder após 33 anos à frente do país como presidente. Novas manifestações e o governo interino do Egito deixa o poder. O país tem a primeira eleição em décadas. A população comparece em massa para escolher os novos governantes. Morre o chefe máximo das Farc na Colômbia. Alfonso Cano foi executado em ação do exército colombiano. Milhares de pessoas vão às ruas na Rússia. Os manifestantes afirmam que houve manipulação nas eleições legislativas vencidas pelo partido do primeiro-ministro. É a primeira manifestação popular contra o governo de Vladimir Putin. Em 2011, baixou a opinião pública. Ela deixou de ser um conceito teórico, sobre o qual a gente só ouve falar quando alguém faz uma pesquisa, e se materializou nas ruas. A opinião pública assumiu formas diversas em 4 continentes. Marchas de estudantes no Chile, ocupações de praças nos Estados Unidos, rebeliões violentas na Inglaterra e, nos países árabes, até mesmo revoluções.
Foram problemas muito concretos, fome, repressão política, desemprego, que desencadearam essas revoltas. Mas a tecnologia teve um papel fundamental. A popularização da internet e dos celulares e o advento da TV por satélite espalharam as ideias libertárias como um vírus. E o crescimento das redes sociais permitiu que os manifestantes se organizassem. Essa revolução tecnológica veio para ficar. 2011 é mais um daqueles anos que não termina quando acaba. Da posse da primeira mulher eleita presidente do país aos escândalos de corrupção que derrubaram vários ministros. Da queda dos corruptos às posses dos impedidos pela lei da ficha limpa, que teve a validade adiada apenas para as eleições do ano que vem. Haja fôlego para acompanhar o vai e vem em Brasília. No poder, a realidade se impôs mais dura do que imaginava a presidente eleita. A queda recorde de ministros é a fotografia política do primeiro ano do governo Dilma. Mas a presidente conseguiu manter a sua imagem desvinculada de suspeitas de corrupção. Transmitiu a ideia de faxina e de intolerância com o que chamou de malfeitos, o que lhe rendeu boa avaliação nas pesquisas de popularidade. Dilma tirou do papel a Comissão da Verdade, que vai investigar crimes na ditadura. E na área social, merece destaque o Plano de Combate à Miséria. Mas não vieram grandes propostas com grandes impactos na educação e na saúde, apenas medidas pontuais. A grande mudança em relação ao governo Lula aconteceu na economia. Dilma tolerou uma inflação mais alta para assegurar algum crescimento. O PIB, que é a soma das riquezas produzidas no Brasil em um ano, foi menor em 2011 do que em 2010. No entanto, é um desempenho razoável para um momento de crise internacional. Dilma mudou mesmo o tradicional conservadorismo do Banco Central. Comprou a briga pela redução dos juros básicos. Adotou uma estratégia arriscada que se mostrou acertada diante do agravamento do cenário econômico externo, sobretudo na Europa. E entre ministros e auxiliares, a presidenta pegou, até porque ela tem um estilo durona, mas o presidenta ainda soa meio estranho para muita gente. Após a adoção pela Câmara dos Deputados da chamada Lei de Estabilidade, que é um pacote anticrise para acalmar os mercados, Silvio Berlusconi apresenta a demissão do cargo de premier ao presidente Giorgio Napolitano. No lugar dele, assume o economista e ex-comissário da União Europeia, Mário Monti. Monti vai ter pela frente o desafio de estabilizar a economia, a terceira maior economia da zona do euro. A nova era põe fim às polêmicas na Itália, já que Mário Monti é a antítese de Berlusconi. É considerado um homem pacato e discreto. Ao longo de 17 anos de carreira política, Silvio Berlusconi foi alvo de 24 processos, entre eles acusações de corrupção do judiciário, fraude fiscal e relação sexual com menores de idade. A prisão do traficante mais procurado do Rio de Janeiro foi o primeiro passo para a ocupação da favela da Rocinha. Junto dele, um império erguido nas drogas. A base do crime também começa a desmoronar. Um casal unido pelo crime. Ele, Antônio Bonfim Lopes, conhecido como Ney. Ela, Danúbia Souza Rangel, codinome Xerifa. A primeira-dama do tráfico na Rocinha ostenta joias, ouro e uma realidade milionária. O marido, Ney, é preso em tentativa de fuga cinematográfica. Membros da quadrilha também são detidos. Criminosos saem de cena. Começa a ocupação policial pela pacificação na Rocinha. Na USP, a presença da polícia é motivo de polêmica. De estudantes a manifestantes, o prédio da reitoria vira símbolo de uma tentativa frustrada de revolução. A Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, pede socorro. Um grave vazamento de petróleo mancha a paisagem. A Chevron, empresa responsável pela perfuração, recebe multa de 50 milhões do Ibama. Um ex-presidente contra o câncer. Na terceira e última sessão de quimioterapia, Lula recebe uma boa notícia. O tumor na laringe diminui 75%. Uma cirurgia está descartada. Em pouco mais de 2 anos, aqui vai ser um dos locais mais vistos pelo mundo. Por enquanto não há jogadores e nem torcedores. Os donos da bola no momento são estes operários, que de norte a sul correm contra o relógio para mostrar uma Copa com cara e jeito do país do futebol.
Até o pontapé inicial, ainda há muito trabalho pela frente. A Rede TV está de olho em cada lance. No começo do ano, nós mostramos o andamento das obras em cada cidade sede. De lá para cá, pouca coisa mudou. Sobram polêmicas. O orçamento do Maracanã está 400 milhões mais salgado. Greve de operários no Rio e em Belo Horizonte. E em São Paulo, o estádio do Corinthians, no bairro de Itaquera, finalmente saiu do papel. E haja mão de obra para evitar um fiasco estrutural. Faltam apenas 906 dias para a Copa do Mundo de 2014. Será tempo suficiente? O aquecimento global, provocado por ações humanas, tem esgotado os recursos naturais da Terra em velocidade alarmante, o que pode agravar a fome, conflitos sociais, além da extinção de espécies. É o que afirmam os pesquisadores e especialistas da área. O agravamento das ressacas marinhas, calor no inverno, frio no verão. Todas essas mudanças já foram notadas. Em novembro deste ano, uma previsão catastrófica do planeta Terra para os próximos 40 anos foi divulgada por especialistas da área de clima e saúde em uma conferência em Londres, no Reino Unido. Os Estados Unidos registraram este ano um número recorde de desastres, desde o transbordamento do Mississippi e do Missouri até o furacão Irene, passando pela seca terrível que afetou o Texas. Na China, regiões inteiras sofrem com secas intensas, enquanto chuvas devastam a América Central e a Tailândia. Para reverter este quadro, é preciso que a emissão de gases poluentes seja reduzida imediatamente entre 50% e 560%, o que implica em difíceis decisões econômicas. Por enquanto, caminhamos para um aquecimento de mais de 3 graus, a menos que haja avanços importantes. Você acaba de ver como o mundo está até agora, 2 semanas do fim deste ano. A partir do próximo bloco, nós convidamos você a uma volta no tempo, trimestre a trimestre, no Almanac Retrô 2011.